Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos então dar continuidade à nossa série de estudos acerca do tema Ele nos escolheu, e é um tema da nossa doutrina, aonde nós sempre aprendemos que foi o Senhor Jesus, Senhor Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo. O texto base é o texto de João capítulo 15, verso 16, que diz lá: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E nós falamos acerca de vários sermões já, esse é o 4º sermão, onde nós estaremos trabalhando acerca da questão da transmissão desta herança da eleição para as nossas gerações. Quando nós olhamos para a religião oriental, nós percebemos que há um legado em que os pais assumem as suas responsabilidades e, de uma certa forma, eles passam isso para os seus filhos, para toda a geração que está na sua casa. Diferentemente, acontece na religião ocidental. Infelizmente, eu acredito que não seja pela questão tanto da doutrina, mas como nós a interpretamos. A nossa doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma doutrina reformada e uma das mais coerentes, e que a grande maioria conhece elas. O que eu vejo de problema nessa situação, quando nós olhamos para essa questão de doutrina e transmissão da fé geracional, é que nós somos incutidos que a nossa fé é individual, que nós temos uma fé restrita a nós mesmos, não importa os outros, o importante é que a salvação é minha, e o Senhor tem que chamar o coração de cada uma das pessoas. Esse é um grande erro, porque quando nós olhamos para a Escritura, a nossa teologia ela é aliancista. Há uma aliança feita com Deus e com nós, mas quem é este nós? Nós estudamos na semana passada um texto de Gênesis que fala que Deus iria abençoar quem? Vocês lembram? Gênesis 12. Iria abençoar Abraão e sua família. Então, partindo desse pressuposto, todos os textos da palavra do Senhor, embora ela fala de uma individualidade, mas é de uma individualidade em que você está presente dentro de uma casa, dentro de uma família. Então, a nossa luta nessa exposição, nesse tema que nós escolhemos, da eleição, para que a gente possa entender que nós não somos chamados para lutar sozinhos, mas nós somos chamados para lutar em família. Essa é uma questão que muda completamente. Infelizmente, eu quero aqui chamar uma responsabilidade dos homens, porque cai sobre nós a responsabilidade enquanto sacerdotes da casa. Então, nós queremos que nessa manhã nós possamos sair daqui entendendo diferentemente de tudo aquilo que nós já ouvimos. Então nós queremos falar sobre transmissão de fé, nós queremos falar sobre esta herança que nós recebemos e que nós precisamos passar para frente, tá ok? Então os textos que nós vamos trabalhar nessa manhã são 2 textos pelo menos. O primeiro texto é um texto bastante conhecido de Deuteronômio capítulo 6, dos versos 4 a 9. Eu gostaria que você estivesse olhando para ele. Esse texto de Deuteronômio, ele vai ditar qual é a prioridade da nossa casa. E eu gostaria que você olhasse para a sua vida e percebesse se de fato a prioridade do texto, ela está em alinhamento com a prioridade da sua vida. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 9, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da palavra bendita do Senhor e queremos, ó Deus, olhar para ela nessa manhã e aprender com aquilo que ela tem a nos ensinar. Ajuda-nos, ó Pai Todo-Poderoso, nesta manhã eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, esse sermão desta manhã, é um sermão exortativo e também é um sermão admoestativo. O que significa isso? Exortativo é que, embora talvez estes erros apontados dentro daquilo que nós vamos olhar não estejam presentes na sua casa, mas nós precisamos reagir porque eles estão próximos de nós. É admoestativo quando esses erros já se fizeram parte da tua vida e que agora precisam ser consertados, porque não dá para continuar errando. Então, é exortativo porque há esperança para a gente não cometê-los. É admoestativo porque devemos corrigi-los em Cristo Jesus, na sua palavra. Bom, quando nós falamos de eleição, então, eleição ela é uma herança. Nós recebemos do Senhor, lá no texto que nós estudamos algumas semanas atrás, de Efésios 3, de 1 até o 14, ele fala justamente isso. Lá o Senhor nos concede várias bênçãos derramadas da Trindade. A bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. E a eleição é essa herança, que deve ser passada de geração em geração. Então, qual é a prioridade zero da nossa casa? É interessante você escrever isso, porque há uma prioridade zero. Porque nós elegemos as nossas prioridades, pai, mãe, filho. Mas há uma prioridade da família, há uma prioridade do pai, há uma prioridade da casa, há uma prioridade dos filhos da aliança. Então, isso precisa ser bem elencado. A eleição, ela não é como se fosse, digamos assim, você a tem e você moldura para mostrar para as pessoas em uma parede. Você coloca lá, eu sou eleito de Deus. Ó, e você anda como se assim fosse. Os diplomas são assim que fazemos, né? Onde que fica um diploma? Numa moldura bonita, fixado na parede, para quem chegar, olhe que você é diplomado. Pois bem, nós somos diplomados, mas esse diploma não deve ficar encostado numa parede, não deve ficar encostado em algum lugar da nossa vida, ele deve estar em exposição. E aí que nós vamos ver três coisas hoje principais para a nossa aula. A primeira coisa é que nós, enquanto família, pai e mãe, e a responsabilidade é dos dois, mas eu assevero aqui que maior é do sacerdote. A primeira questão para olharmos para esse texto é que nós somos guardiões ativos da verdade da herança. Guardiões. Vamos entender o que significa ser guardião. A segunda coisa é que nós devemos ser mestres vivos, aqueles que ensinam. Porque não adianta você ser mestre em alguma coisa, mas não ser mestre naquilo que é prioridade. Você pode ser bom naquilo que você faz. E eu tenho certeza que nós temos muitos profissionais que são bons. Mas a questão é, você é bom, você é mestre naquilo que a palavra nos diz que devemos ter como prioridade zero? Ok. Terceira coisa, nós então somos guardiões ativos, mestres vivos que ensinamos, e a terceira coisa é modelo vivo da eleição. Por que eu digo isso, modelo vivo? Porque embora nós saibamos da teologia, ela está na nossa mente, mas ela não está nas nossas mãos. Nós pensamos aqui, mas não realizamos na prática. Nós estamos olhando então isso para um contexto da nossa casa, da nossa família. Não pense ainda na vida da igreja como um todo. Pensa única e exclusivamente nessa manhã, na tua casa, como a casa que tem a herança da eleição, e essa eleição deve ser protagonizada na tua casa. Ela deve ser o personagem importante. A Escritura deve ser o personagem importante na nossa vida. Bom, há uma crise silenciosa. Nós não estamos percebendo, mas as nossas famílias estão morrendo espiritualmente. Isso, você poderá olhar para a sua casa, talvez você diga, não pastor, o senhor foi forte. Entenda o que eu falei. Não é para todos. Alguns ainda não. Mas há uma crise a cada dia mais aumentando. Há um êxodo, né? Os nossos filhos estão saindo da igreja, estão indo para o mundo.
Ou eles não estão indo para lugar nenhum, mas de preferência para o mundo. Estão deixando o ensino da Escritura, deixando o ensino da palavra, deixando de acompanhar os pais, deixando de vir à igreja, porque eles fizeram uma outra opção. Mas por que fizeram uma outra opção? Então, essa crise espiritual está presente nos nossos dias, na vida da nossa família. E eu quero dizer, irmãos, que não é por falta de recursos. A nossa igreja é uma igreja que tem recursos, as nossas famílias têm recursos. A igreja presbiteriana não é uma igreja pobre, é uma igreja, de certa forma, rica, né, nos seus termos. A igreja também ela possui aqui conhecimento teológico, como eu já expliquei. As nossas doutrinas elas são fantásticas quando elas são entendidas. Nós temos professores, pastores maravilhosos. Nós estamos vendo que pastores e professores têm influenciado uma geração, um mundo todo. Né, muitos seguidores aí de outras religiões, de outros credos, eles já conhecem alguns pastores da nossa igreja. Não há quem não conheça Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e outros afins. Né? Antigamente nós conhecíamos, eram mais conhecidos aqueles que vocês já sabem, Bispo Macedo, Chapeludo, né? Malafaia, né? Mas hoje não. Nós sabemos, então isso eles acabaram se tornando ícones, não pela pessoa deles, mas pela teologia que eles têm, pela teologia da igreja, pela palavra de Deus. Então, o que falta então para nós? Na verdade, o que nós temos hoje nas nossas famílias chama-se negligência. Nós, como pais, negligenciamos o estudo das Escrituras. Nós priorizamos várias coisas dentro do nosso lar, mas não priorizamos aquilo que Deuteronômio vai nos dizer. Então, aí está exatamente o grande problema. Há uma ruptura espiritual dentro da nossa casa. Nós temos alguns lares aqui que são lares prósperos financeiramente, mas quebrados espiritualmente, destruídos espiritualmente. E por isso que nós precisamos olhar para esse texto, olhar para a nossa vida, para pensar como podemos mudar isso. Como eu disse, o passado nós não podemos mexê-lo, porque nós não mudamos o passado. Mas o presente e o futuro, nós podemos consertar agora para que no futuro haja esperança para a nossa família, haja esperança para a vida da igreja, haja esperança para os nossos jovens, para os nossos adolescentes que estão diante de nós, olhando para nós e sem uma resposta. Porque o que está acontecendo? Eu já tenho falado isso e tenho tocado na tecla. Nós estamos vivendo uma vida cristã como igreja evangélica presbiteriana, mas sem uma identidade dentro da nossa casa. Nós estamos vivendo como se não soubéssemos o que fôssemos. Por exemplo, eu estou falando de eleição, é uma única doutrina, mas tem adoção, tem predestinação, tem redenção, tem remissão, tem justificação, tem santificação. Todas elas estão unidas, muito unidas, mas nós, quanto pais, talvez saibamos delas, porque já temos ouvido muitas vezes, mas não sabemos explicar isso para os nossos filhos. Cabe sobre a responsabilidade dos pais em saber que ele vai ter uma vida toda para explicar, até o filho encontrar o tempo da razão, o Senhor chamando para poder tomar e seguir. Não é o fato, eleição não garante filho crente, nós vamos ver isso, mas é importante que a eleição abra caminho, porque não existe vácuo espiritual. Se você não ensina em casa, o mundo ensina, o diabo ensina, o inimigo ensina. Eles estão aprendendo todos os dias, assim como nós também. Então, a nossa negligência começa em nós não termos em nossa casa um momento distinto em família para se olhar para a Escritura Sagrada. Isso estou falando de um momento distinto. Qual seria o momento distinto na casa da família da aliança, onde nós olhamos para a palavra de Deus? Momento distinto. Qual seria? Isso bem, o culto doméstico. Isso mesmo. Esse é um momento distinto, que nós negligenciamos. Né? Nós paramos 2, 3 horas para assistir um bom filme, assistir um jogo de futebol. O pai assiste o time de coração, quem gosta do Palmeiras assistiu ontem, né? Quem não gosta, não assiste. As mulheres assistem o que elas gostam, o programa de culinária, não sei o quê, mas nós não paramos para sentar junto e chamar os filhos nossos para ouvir da fé.
Estou dizendo que essas coisas, assim, quando se começa depois de um tempo parado, é difícil, porque precisa de hábitos, né? E o hábito não acontece uma vez só, ele acontece à medida todos os dias. O texto vai falar sobre isso. Bom, irmãos, para a gente entrar no texto bíblico e começar a trabalhar, verso de número 4, diz assim, ó: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bom, esse texto é chamado Shema. Ouve, pois, Israel. Aqui, na verdade, o Senhor está convocando Israel. Israel possui muitas famílias. Então, o Senhor está convocando a igreja, porque nós somos o Israel de Deus. Então, ouve, pois, famílias que estão presentes nesta manhã. O que o Senhor quer dizer? Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Começamos a observar aqui a prioridade zero do texto bíblico. A prioridade zero do texto bíblico na nossa eleição é mostrar numa visão corporativa, e aí não estou falando de igreja, eu estou falando de casa, que o nosso Deus é o único Deus. E o que implica isso? Implica em mandamento. Quais são os mandamentos? Nós não sabemos, nem todos sabem, nem aonde procurar. Devemos mudar essa nossa perspectiva. Então, Israel aqui é o Israel de Deus, é a igreja de Deus, e aqui não é simplesmente ouvir, porque ouvir a gente ouve. Ouvir a gente ouve tudo. A questão aqui nesse ouvir, ele está muito mais disposto se eu quero responder aquilo que eu ouço. Por exemplo, quando há promoção de mercado, né? Se ouve, ou você lê, arroz tio João a R$ 8,99 no Extra. Agora não tem mais Extra, né? Qualquer outro mercado aí. Opa, o que você faz? Vamos comprar que está barato, né? Você se dispõe e vai. E assim outras coisas do nosso interesse. Então prestamos atenção. Ouvir com o coração disposto a responder. João Calvino fala o seguinte: ouvir a Deus não é um ato passivo da mente, mas um ato de submissão total à sua vontade. Quem ouve verdadeiramente a palavra de Deus, obedece. Então, irmãos, a palavra aqui diz que Deus é o nosso único Deus. Aqui, percebam que quando o Senhor está falando com Israel, com a família, Ele quer exclusividade. Você é exclusivo do Senhor? O nosso coração é exclusivo de Deus, porque isso muda completamente a nossa perspectiva de vida cristã e de família. Então, quando você olha, você está só com a sua esposa, casado, vai ter filhos ainda. Então, lembre dessa perspectiva. A partir do momento que você está com a tua família formada, você precisa entender que Israel só tem um Deus e que nós somos exclusivos dele. Até pensando nesse texto, né, quando estava estudando, uma das coisas que a gente faz quando casa alguém na igreja, né, a gente tem um compromisso de responsabilidade que os dois falam um para o outro, né? Eu acredito que deveríamos colocar esse texto aqui. Você está disposto a ensinar teus filhos na palavra de Deus até que a morte separe vocês? Sim ou não? Porque, na verdade, o compromisso até no casamento é extremamente individual, né? Um vai ter que fazer para o outro. Mas nós esquecemos que ali a família começou-se a abrir o leque para a construção da família. Então, essa negligência começa exatamente aqui. Nós negligenciamos que Deus é o nosso único Senhor, nós negligenciamos que nós somos exclusivos dele. É por isso que Deus elegeu apenas alguns. Dá para perceber, então, irmãos, que esse Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso, é um Deus que cativa, é um Deus precioso, porque se você é eleito de Deus, não tem mais nada precioso sobre a face da terra. Na verdade, Deus achou um tesouro, nós é que não achamos em Deus o nosso tesouro. Único, Deus estabelece então aqui a exclusividade, guardar essa exclusividade na nossa vida. Então a eleição é algo que nós temos, que nos é dado.
não para ser guardado exclusivamente para nós, mas para ser distribuído para pai, para mãe, para filho, para tio, para tia, para cunhado, porque muitos são esses que frequentam a nossa casa, o nosso círculo. Então, todo o círculo da família é responsabilidade do pai em exercer essa continuidade. Mas nós sabemos muito bem que às vezes nós queremos assim, não, nós não podemos misturar as coisas, religião não se mistura. Nós vamos na casa do pai e da mãe, mas o pai e da mãe lá, eles não creem, eles vêm aqui em casa, então não vamos misturar. Fazemos isso. Fazemos errado. Negligenciamos a exclusividade. Nós agradamos a pai, agradamos a mãe, agradamos a tio, agradamos a patrão, agradamos ao emprego, mas não agradamos ao Senhor de toda a glória. Ouça, não somente ouça, você é exclusivo, mas responda positivamente aquilo que o Senhor está nos falando. Deus é o único que deve ocupar o altar do nosso coração. Tudo isso que eu estou falando nessa manhã, todos aqui já ouviram asseveradamente várias vezes na sua vida cristã. Mas a questão é que nós estamos negligenciando estas verdades. Eu tinha colocado um dado um pouquinho antes de uma crise, como eu disse que é uma crise silenciosa, 70% dos nossos filhos têm abandonado a fé quando chegam na idade da razão. 85% das nossas famílias não têm mais tempo com Deus. Talvez nós tenhamos aqui uma amostragem diferente. 90% dos pais não sabem explicar a fé aos filhos. Os filhos fazem as perguntas e depois, pastor, meu filho me perguntou um negócio e eu fiquei meio em dúvida. O único que precisa responder primeiro é ele, diante dos filhos. A dúvida tem que tomar cuidado, mas ela precisa de resposta breve. Então, isso é muito sério, porque nós acabamos negligenciando essa responsabilidade. Então, nós olhamos, e eu já ouvi muitas pessoas falarem, e aqui os mais antigos vão lembrar, você é presbiteriano, né? Você tem boa teologia, né? Quem já não ouviu isso? Né? Vocês são... não, vocês... Aquela ideia de que como se nós fôssemos alguém que sabe tudo da Escritura, sabe tudo da teologia, mas quando nós olhamos para dentro das casas, a gente percebe que a nossa teologia ficou somente na cabeça, ou então em algum lugar perdido nas Escrituras. Guarda, esse é o primeiro momento que o Senhor nos chama aqui, um guarda ativo. Ativo do quê? Da verdade que o Senhor está revelando para nós. A prioridade é zero. A prioridade é zero em guardar o ensino da palavra de Deus, a transmissão da herança que recebemos. É responsabilidade paterna. É responsabilidade. Se você é pai crente e está na igreja, a responsabilidade é sua. Se o seu marido não é crente, a responsabilidade é sua enquanto esposa. Agora, se os dois são, a responsabilidade é de ambos. Não se pode jogar a culpa só em um ou só em outro. E é sério, nós precisamos voltar a dizer que realmente Deus é o centro da nossa vida. Primeiro, veja bem, o que nós olhamos quando nós estamos na nossa casa? Quais são as prioridades? Bom, algumas delas. Sucesso profissional é uma das prioridades na nossa vida. Todos almejam sucesso e desejam sucesso para os filhos. Profissional. Só que o grande problema quando nós desejamos essas coisas sem a validação da palavra é sucesso inválido. Nós desejamos segurança, não desejamos? Por exemplo, a maioria dos lares, pelo menos aqueles que moram em casa, eles têm uma câmera, tem uma cerca elétrica, tem concertina, né? Concertina, alarme, tem ou não tem? Porque nós precisamos de segurança, mas e a segurança espiritual? O que você tem feito? O que você tem colocado na tua casa para que ela te dê proteção? Preste atenção nisso, porque nós não temos segurança espiritual, embora tenhamos a palavra de segurança. Nós temos a Escritura como base, como elemento, nós temos a palavra de Deus que é viva, verdadeira e eficaz, nós temos um Deus que é presente, um Deus que caminha, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que levanta, um Deus que está preocupado sempre em nos fazer ficar de pé, mas nós não colocamos estas coisas como segurança espiritual do nosso coração.
Nós achamos que a nossa saúde, o nosso dinheiro, amigos, trabalho e as outras coisas vão nos dar sustentação. Então esse texto, ele está dizendo: ouve, pois, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Vocês são exclusivos dele. E o grande detalhe é que quando nós não temos essas perspectivas dentro da nossa casa, e aí olhando para a geração, os nossos filhos crescem sem ela. Os nossos filhos crescem sem o desejo de servir a Deus, de amar a Deus, de ir à igreja, de conhecer a igreja, de participar dos grupos que nós temos de pequenininho, de crianças, de jovens, de adultos. Por quê? Porque os pais não têm este interesse. Você vai querer pensar, aí o que acontece quando os pais não têm interesse, mas existem essas coisas da igreja? Os pais obrigam os filhos a ir. Ou então os pais passam de carro correndo aqui assim, vai lá, entra logo, e jogam na igreja. E aí os professores, né? Aí na verdade nós estamos o quê? Terceirizando a fé. E aí chega em casa, o que você aprendeu na igreja hoje? Né? Aí nós temos às vezes professores mal formados, professores que também não entendem do texto bíblico, mas estão lá, tentando fazer a parte deles. Aí nós temos então, percebam que é uma condição negativa para cá. Nós estamos achando que os nossos filhos estão sendo bem formados na igreja. Igreja não forma absolutamente nada em ninguém. Quero dizer isso para os irmãos. Pelo contrário, às vezes deforma. O que forma é em casa. O que forma é a palavra da verdade. O que forma é aquilo que você, enquanto pai, lê e transmite. Por isso que erança, eleição, é uma transmissão geracional. Aí nós dizemos assim: o que o seu filho já está na igreja, está indo com você? Não, meu filho está numa idade agora meio difícil. Mas por que está numa idade meio difícil? Que talvez faltou alguma coisa nesse meio do caminho. Faltou a gente ser ter mais graça para entender a verdade. Não é legalismo, é graça. Porque o texto vai dizer aqui de graça, não tem nada impositivo no sentido assim de pegar a palavra e tascar na cabeça daqueles que estão dentro de casa. Mas é ensinado no tempo. É ensinado no dia a dia. Como é que mãe ensina a moça, a filha, a ser uma boa dona de casa? Filha, vamos aprender a lavar louça? Filha, quer aprender a cozinhar? Filha, quer aprender? Olha como é que a mamãe limpa o chão. Mamãe pega primeiro essa água, passa aqui, depois passa essa outra água. Dia a dia. Filha, olha como é que o pai vai ensinar. Filho, vamos aprender a cortar a grama? Quando corta, né? Bom, é assim, assim. Mas por que não fazemos isso com a verdade da Escritura? Então percebe que a negligência é algo fatal no nosso meio? Irmãos, o que isso vai implicar? Isso vai implicar que nós teremos uma igreja formada de famílias fracas. Ou nem de famílias. Às vezes está só o pai ou está só a mãe, nunca os dois juntos. Quando estão os dois juntos, os filhos não estão. E aí há uma fraqueza generalizada, né? Se Deus é o único Senhor da sua casa, se o Deus único não é o único Senhor da sua casa, nós já perdemos a nossa eleição. Se Deus não é o único Senhor da nossa casa, a nossa eleição ela já está indo para o ralo. Os nossos filhos, eles têm a sua identidade cristã baseada em nós, não é na igreja. Os nossos filhos, eles têm o aprendizado da verdade, não é da igreja, mas é do pai e da mãe. Aquilo que eles vivem diariamente, aquilo que eles experimentam diariamente da verdade. O filho vai ver no pai, na mãe, a prática de ser crente. O filho vai ver no pai e na mãe como se resolve conflitos. O filho vai ver no pai e na mãe como é o castigo dele. Até o castigo tem que ser um castigo baseado naquilo que a Escritura nos permite. Mas nós sabemos que na hora do castigo Deus se torna o vilão da história, né? Deus não gosta do que você faz. E nós temos autoridade para dizer isso, né? Deus está muito triste com você. E com nós, pais, que não conseguimos perceber a força que tem a Escritura nessa transmissão de geracional. Lembrando que nos tempos atrás, a gente olha para esse texto e pensa que esse texto estava na mão de todo pai, né? Todo pai do Velho Testamento tem esse texto na mão e diz: filhos, aqui, está escrito aqui. Não. A formação, a transmissão era oral. Todo o ensinamento. Nós somos privilegiados.
A Escritura está diante de nós, mas nós negligenciamos. Uma coisa que eu vejo assim, Deus é importante. Sim, é importante. Tanto é que tem pessoas aqui que estão aqui hoje, mas Deus é importante só no domingo. Na segunda-feira ele já não é mais tão importante. Percebe isso ou não? Domingo, domingo é do Senhor. Mas só domingo. Segunda eu já estou na lida, né? Estou na correria, e aí domingo, aí segunda a gente... Durante a semana, então, domingo, todo mundo é crente. Vem para a igreja, está bonito, está cheiroso, está elegante. Mas durante a semana, daí de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós estamos preocupados com ambição, com conforto, com status, com comida, com bebida, com trabalho, todas dignas de preocupação. Mas nenhuma delas deve estar distante da verdade do Senhor. Fazemos nossas escolhas, fazemos nossos negócios, mas não consultamos o Senhor. Educamos os nossos filhos porque achamos que deve ser daquele jeito, mas não conforme a palavra de Deus. Temos problema de relacionamento conjugal, mas não discutimos como deveríamos discutir o relacionamento conjugal. Gritamos, brigamos, ficamos de mal, somos explosivos. Nem todos, mas normalmente esse é um ciclo, às vezes vicioso na vida familiar. Pais perdem a paciência, pais castigam demasiadamente, tudo porque nós estamos longe do Deus que nós dizemos que servimos no domingo, porque durante a semana parece que Deus deu um descanso, né? Demos um descanso para o Senhor. Quero dizer que a eleição, irmãos, ela é como se fosse uma apostila, que a gente abre ela para aprender assim que a gente casa. Mas nós só vamos fechar quando Deus fecha os nossos olhos. Essa apostila de eleição e tudo aquilo que concerne a ela é aberta uma única vez, quando o Senhor nos forma como família. E nunca mais deve ser fechada. Ela deve ser continuada, aberta, sempre aberta. A questão que nós devemos perguntar enquanto família, será que os nossos filhos estão enxergando em nós como guardiões dessa verdade? Será que você é de fato um guardião dessa verdade dentro da sua casa? Será que você é o referencial em que a Escritura tem todo o peso e é ela que dá a direção? Eu estou dizendo de algo muito mais amplo. Não importa aonde você está, se pai e mãe estão perto ou não, mas você precisa responder enquanto família, responsável por ela. Será que os nossos filhos estão vendo que nós estamos escolhendo primeiro a Cristo? Porque eles precisam enxergar em nós. As nossas escolhas devem ser primariamente do Senhor Jesus. Quantas vezes nós escolhemos outras coisas em vez do Senhor? Quantos programas que nós fizemos, escolha de festa de criança, batismo, casamentos, enfim, qualquer outra coisa, não vai dar para estudar porque eu tinha uma festa do amigo meu muito importante e eu precisei deixar o domingo. Já ouvi isso N vezes. Quantas vezes nós deixamos de vir à igreja porque alguma coisa não estava legal, uma briguinha, um transtorno, uma chateação, o tempo. Percebo que nós fazemos escolhas. E os nossos filhos estão vendo as escolhas. Não pense você que ele vai crescer assim, meu pai não escolheu, mas eu escolho o Senhor. Porque eles estão escolhendo aquilo que nós escolhemos. Versos 5 e 6 fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E essas palavras estarão no teu coração. Veja bem, há uma escolha aqui, uma escolha de amor. Amarás ao teu Deus. Então, o amor aqui também é princípio, é prioridade. Vai educar o filho com amor, vai discutir relação conjugal com amor, vai discutir com o vizinho com amor, vai discutir com o patrão com amor. É algo que realmente não pode ser mudado. Aqui, na verdade, o amor aqui ele deve reinar. O amor aqui é o start. O amor é aquele que você começa o projeto. Não há projeto sem amor. E aqui, então, o texto bíblico é bem claro. Na nossa família, a família da aliança, precisa ser gerenciado nessa perspectiva de amor. A esposa precisa perdoar o marido precisa perdoar a esposa precisa, o marido precisa perdoar os filhos.
O perdão, ele começa a ser levado em conta dentro de casa. Por isso que é mais fácil perdoar na igreja, quando o perdão está disposto dentro do nosso lar. Mas quando os lares têm corações endurecidos, quando os lares estão com rachaduras, quando estão rancorosos, não se perdoa em lugar nenhum. Usa-se o rigor da lei. No quartel, eu servi 30 anos, no quartel o rigor da lei. Errou, punição. O camarada pode ter 30 anos exemplar de vida militar. Se no último dia dele ele falhou, pune. Não deve ser assim em casa. Em casa, o princípio é amar. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame o teu filho, ame a tua esposa. Eu vejo rancores, eu vejo traumas, eu vejo mágoas, porque falta se liberar perdão, falta se entender o outro. Relacionamento é entender o outro. Nós somos pessoas diferentes, unidos, filho é diferente, pai é diferente, esposa é diferente, com princípios que deveriam ser os mesmos, mas também são diferentes. O amor deve reinar. O amor é aquele que envolve integralmente todas as coisas. Então, quando o autor de Deuteronômio está dizendo para o pai que ele precisa amar, é para que o amor é o princípio, como ele vai fazer. Tudo parte dessa primícia. Deus nos amou primeiro. Por exemplo, um texto que está até sendo ensinado para as crianças hoje. Quanto se deve perdoar? Os matemáticos vão dizer 7, não, 70 vezes, e aí vai dizer que é 490, né? Já sabe o número, ele está contando, tem uma caderneta lá. O Senhor Jesus está dizendo que não tem nada a ver com matemática aquilo. Aquilo tem a ver com graça. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: por que você quer numerar os outros se eu não numero você? Quantas vezes o Senhor perdoa você durante o dia, durante a vida? Já deu 490, né? Vamos colocar elevado a tantas potências aí, né? Então perceba que nós fazemos aquilo que a gente acha que é certo. Mas Jesus está dizendo o seguinte: o amor ali é a expressão livre o perdão ali é a expressão livre da graça. Quantas vezes for necessário, você vai perdoar. Porque Ele nos amou perdoando todos os dias. Agora eu estou falando dessa nação eleita, dessa nação santa. O Senhor nos perdoa todos os instantes. Mas nós dizemos quanto aquela pessoa vai perdoar. Quanto que uma pessoa, qual que é o nosso limite? Vou dizer para vocês, é uma vez só. Se alguém tiver mais aqui, parabéns. Mas se errou uma vez, deixa quieto. Manuel espera por isso, deixa o Manuel esperar, ele vai ver uma coisa aqui que vai ser bom para a vida dele. Porque nós não temos tido essa graça de poder exercer na vida diária esse amor que perdoa sempre. Boa parte dos traumas dos nossos filhos é porque os pais, quando os educam ou quando os corrigem e quando erram, não estão dispostos a pedir perdão. Filho, errei. A geração, como eu disse há semanas atrás, é outra. Meu pai nunca pediu perdão para mim. A forma dele pedir perdão para mim era comprando alguma coisa para mim depois que ele fazia a correção. E muitos de nós ainda é assim hoje, né? A gente quer encher os nossos filhos de coisas boas como desculpa da nossa insensibilidade na educação cristã deles. Como se eles fossem nos amar por aquilo que nós damos. Agora experimente não dar uma coisa que você promete. Ele vai ficar chateado contigo. Irmãos, amarás então aqui é uma demanda incondicional. Ame incondicionalmente na sua casa. Porque o amor de Deus por nós é incondicional. Ame o seu esposo, mesmo que ele não tenha feito a tomada que você quer que ele colocasse, a grama cortada, mesmo que de repente ele não tenha te tratado como deveria tratar, mas ore para que o Senhor mude o coração dele, mas ame, e vice-versa ao marido. Porque cada um de nós temos os nossos defeitos. A verdade não deve ser só uma informação. A verdade precisa ser colocada, residir dentro do nosso coração. E a verdade é: ame aqueles que estão na sua casa. Ame.
com toda a tua intensidade, mas não sem antes amar o Senhor, porque algumas pessoas invertem, ama mais o filho, ama mais o marido, ama mais a esposa, mas não ama o Senhor de todo o coração. Não invertam isso. Ai, pastor, não vim porque minha família é mais importante. Ela é importante, mas cuidado com a troca. Há momentos que nós podemos trocar sem problema nenhum, mas vem do Senhor. Nem sempre é como nós queremos que seja, tá? Você não pode guardar nos seus filhos o que você não entesourou no seu próprio coração. Perceba uma coisa interessante. Nós queremos, quando os nossos filhos brigam na escola, o que nós fazemos? Vai lá e pede perdão e faz paz com o amiguinho. Mas nós não fazemos isso quando estamos brigados na igreja. Nós não fazemos isso quando a relação não está boa com qualquer coisa. Mas nós queremos que os filhos estejam sempre aptos para fazer isso. Então preste atenção nisso. Se nós não colocamos primeiramente em nós essas virtudes, esses princípios, eles não verão essas coisas ativamente na nossa vida. Como que eles vão seguir? Há xingamento dentro de casa, vocês sabem que há violência. A gente tem que tomar cuidado com isso. A displicência. A fé que nós dizemos professar, ela não é um teatro. Como militar, vou dar um outro exemplo. Nós vemos aqui 30 anos trabalhando dentro de uma força aérea, então sempre tinha alguns encontros de aviação, e vinha as asas rotativas e outras asas. E a gente olhava todos aqueles exercícios, tal, e uma vez eu perguntei para um oficial, por que funciona tudo isso aí? Ele fala, isso aqui é apenas um teatro de operações. Por que é um teatro? O teatro não é verdade. São todos papéis que estão sendo desempenhados ali. Então, muitas das vezes, nós estamos desempenhando um papel de crente, mas a nossa fé é teatro. Aquilo que eu falei, domingo nós exercemos o nosso papel, mas na segunda em diante, já não, nós estamos um outro personagem. Cuidado para que a tua fé não seja um teatro. Cuidado para que você não esteja representando um papel, quem sabe 7 dias por semana. É um grande perigo que nós somos levados a concorrer. É por isso que eu disse aos irmãos que há uma crise silenciosa sendo adentrada nas nossas casas. Pais que não têm uma fé tipicamente, verdadeiramente firmada na palavra. Ele crê em um monte de coisas. E por que eu digo isso? Porque a nossa casa, ela não tem tido um tempo devocional restaurador. Um tempo em que nós estamos todos juntos até o último dia da nossa história, que eles estiverem com a gente, onde a palavra é semeada, a palavra é entendida, a palavra é orada, a palavra é cantada, e aí nós fazemos da nossa casa esse altar que agrada ao nosso Deus. Lá em Gênesis, eu gostaria que você abrisse outro texto lá, em Gênesis capítulo 18, verso 17 e 18. Quem achou pode ler, por favor. Disse o Senhor: darei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e dele serão benditas todas as nações da terra. O que o Senhor está dizendo aqui em Abraão, Ele está dizendo para Abraão, para que ele escolheu Abraão, para que Abraão vá e ensine a sua casa, ensine os seus filhos, lembre que de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, implica a responsabilidade do ensino. Então, aquele que guarda, você que é homem, você que é o líder da sua casa, você guarda essa verdade como guardião da verdade, como guardião da eleição, como guardião dessa herança, como guardião que precisa explicar para aqueles que estão na sua casa. Então, a eleição aqui é o único ensino primordial dentro do nosso lar. A eleição que eu digo, a Escritura Sagrada e tudo aquilo que converge a partir dela. A partir do momento que Deus nos elege, Ele diz como que as coisas serão. Pai e mãe, você precisa fazer a sua parte. Não tem como. Deus está colocando sobre a nossa vida essa necessidade como guardião da nossa descendência.
porque nós estamos guardando e preservando a fé deles também, porque o inimigo vai semear contenda, os amigos vão semear coisas erradas, a escola vai plantar coisas erradas, mas em casa ela será ali o altar onde a palavra de Deus será semeada e vai crescer e vai dar fruto, porque no tempo da oportunidade o coração dela viu nos pais e vai dizer, não tem outra religião que é boa, meus pais viveram. É interessante uma questão aqui, eu até ia falar mais lá na frente, mas quando os filhos olham para os pais como exemplos salutares, eles vão seguir este exemplo. E você está ali olhando e vigiando e ensinando. A filha segundo alguns dizem, não sei se isso é verdade, a filha de Russell Shedd disse assim certa vez quando perguntaram sobre o seu pai. Quem é o seu pai para você? Ela falou, olha, eu só sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Talvez pesado isso, mas é algo muito interessante. Nós podemos não mudar o passado, mas acertar o presente. Procura viver a vida como guardião da verdade. Mas não aquele guardião que aponta para os outros, mas aquele que experimenta primeiro. A esposa que experimenta, o filho que experimenta, o pai que experimenta, todos na sua casa. Nos seus negócios, nas suas decisões, nas suas escolhas, na sua educação. Porque só assim que a gente vai conseguir entender esse papel de guardião. Você é guardião da sua casa? Ou as cercas que protegem o seu muro, você acha que vai proteger a sua casa das ciladas do diabo? Segunda coisa que o texto vai nos mostrar. Então, nós devemos ser guardiões. E nós devemos ser mestres vivos que ensinam continuamente a verdade de Cristo. Segunda coisa, então, é o ensino. O ensino da eleição não é uma palestra de domingo, mas é uma gravação diária, todos os dias. Verso 7a. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então aqui, a palavra que inculcar, eu já disse aqui em outro estudo, é afiar. Quem vai fazer uma carne, sabe que para poder cortar a carne, a faca tem que estar bem afiada. Quando ela não está, o que você faz? Alguns não têm a chaia, o que faz na pia, né? Alguns usavam a pia antiga, né? Ou então vai lá para a calçada, tentar afiar, mas tem que afiar, porque você sabe que se você não afiar, o trabalho não vai ser bom. Exatamente o que o texto está dizendo. Como é que você quer trabalhar o seu filho, que ele tenha caráter, que ele tenha vida com Deus, que ele seja um bom filho, se você não inculca nele, não afia ele para a batalha? Como que você quer que ele seja um próspero homem, um bom marido, se você não afia o seu filho com o ensino da Escritura? Ah, mas eu ensino outras coisas. Aquilo que eu falei, prioridade zero. Tanto é que a música que eu coloquei lá é prioridade zero. Prioridade zero. Ou nós ensinamos as Escrituras nos nossos lares, ou tudo que a gente ensinar não tem valia. A verdade é essa. O resumo da ópera é exatamente esse. Você precisa afiar, você, seus filhos, sua esposa, todos aqueles que estão na sua casa com a verdade da palavra. Porque às vezes você pode pensar que afiar é só o outro, né? Mas a gente vai ver que o texto fala que não é só assim. Que para poder afiar o outro, eu tenho que estar com ela inculcada. Eu tenho que estar com ela nas minhas mãos. Então, não dá para a gente ter um filho crente cristão no futuro que possa escolher, fazer uma opção por Jesus, se nós não estamos todos os dias dizendo como é bom servir a Jesus. Aí você vê dentro da casa, quando os problemas se asseveram, pai bravo, pai brigando, pai nervoso, mãe irritada, filhos desobedientes, porque as coisas não estão caminhando bem e não conseguem ser resolvidas segundo a verdade do Senhor. Transtornos, problemas, traumas. Então, irmãos, nós precisamos criar essa perspectiva na nossa casa. Inculque aos seus filhos, inculque a esposa, inculque a você, inculque aqueles que estão na tua casa. Quando? Andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Por que os nossos filhos escolhem normalmente o nosso time que a gente gosta? Quando você vai comprar uma camiseta de time, você compra qual? A do seu time ou você compra do adversário?
né? Preste atenção nisso, nós começamos desde pequeno a ensinar os nossos filhos a gostarem de alguma coisa, mas não ensinamos eles a gostarem da Escritura. Quem aqui é pai e deu a primeira Bíblia para o seu filho? Não importa o tamanho. Por quê? Nós negligenciamos. Porque a palavra de Deus é o que tem de mais precioso. Por que não dá isso como um presente? Antigamente nos casamentos, né? Não sei se vocês lembram, alguns, hoje já não tem mais isso, mas o pai ou a mãe entravam primeiro com a Bíblia para oferecer para o primeiro casal. Por que será? Porque se não for dirigido pela palavra, não vai dar certo a relação. Mas aquilo era um ato simbólico, mas aqui é um ato real. A Escritura tem que ser real na minha e na tua vida. Então, se Cristo não for o assunto da nossa mesa, dificilmente será na vida dos nossos filhos. Se nós não estivermos falando de Jesus, de bênção, de prosperidade, de vida com Deus, de santificação, de justificação, de perdão, de redenção, de amor ao próprio, de amor aos outros, de amar, de conceder, de ir, eles não vão entender essa nossa linguagem. Eles não vão conseguir absorver. Jesus precisa fazer parte das nossas conversas. É por isso que às vezes quando o crente se reúne, ele precisa se reunir para falar de Jesus, para falar da vida, para falar do amor, para falar da esperança. Não se reúne para falar da vitória dos times, da novela, do filme. Entendamos isso por quê? Porque o Senhor quer exclusividade. Você pode, em momento distinto, conversar outra coisa com algumas pessoas, mas na maioria das vezes nós falamos só bobeira. É só crítica ao governo, crítica ao mandante. Essas coisas não importam agora. A prioridade aqui é a verdade da palavra, que nós negligenciamos. Esta é a acusação que pesa sobre o pai, sobre a mãe, sobre a nossa casa. Se você não tem negligenciado isso, louvado seja o Senhor. Mas se você tem, há tempo de acertar, há tempo de corrigir. Jesus não deve ser um personagem somente de domingo. Ou nós começamos a falar de Cristo para os nossos filhos, ou o diabo vai ensinar o que ele quiser para eles. E para todos aqueles que estiverem na nossa casa. Então, esse segundo momento, como mestre, nós precisamos entender que nós estamos formando no nosso filho, pela palavra, o caráter deles. É o caráter que está sendo formado. Nós estamos protegendo eles para os desencantos. Percebo que nós ensinamos os nossos filhos como eles devem viver bem, mas não como eles devem viver mal. Por exemplo, quando tudo dá errado. Quando tudo fracassa. Quando não há dinheiro, quando não há perspectiva, quando não há saúde, parece que desaba para todo mundo, mas não deveria ser assim. Eles deveriam estar muito mais fortes e preparados para esses desencantos, assim como nós também. E às vezes nós ficamos tão machucados, feridos com algumas coisas tão pequenas, porque nós estamos o quê? Simplesmente negligenciando aquele que fortalece o nosso coração, que é a verdade, que deve ser proclamado na nossa mesa, no nosso culto doméstico, na nossa vida, no nosso louvor, no dia a dia da nossa casa. Filhos precisam ver a prática da justiça e do juízo dentro da nossa casa. Justiça naquilo que fala de ético, de prático, de transformador. Filho, o mundo faz assim, mas nós não fazemos. Nós vimos orações aí de gente roubando dinheiro de governos e orando para Deus abençoar. Nós não fazemos assim. Aquilo que não é nosso, a gente não pega. Por isso que se numa igreja tiver carteira, caneta, relógio, celular, ele permanece no banco. Ninguém pega. Deveria ser assim, né? Mas às vezes não é. Não é. Também com relação a onde nós trabalhamos. Às vezes nós usamos o nosso trabalho para fazer serviços nossos, que quem está pagando é outro, não somos nós. Cuidado com isso também. Isso também não é ético. Então nós precisamos viver uma ética perpétua. Ah, mas todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. O Senhor nos chamou com exclusividade. Uma coisa, irmãos, lares de famílias eleitas, eles são construídos juntos. Marido, mulher e filhos. Eles precisam, é um elo de corrente. Entendamos isso.
Todos temos que estar unidos. Você precisa colocar nos seus filhos a ideia de que somos uma única família, unidos por um único elo, que é a verdade do Senhor. E todos precisamos mostrar isso. E aí quando a mentira entra, você começa a perceber, você precisa agir para que isso não se extrapole. Lares são edificados com resultados. Se você está vivendo uma vida segundo a palavra, você vai ver resultado na vida do seu filho. Você vai ver resultado na vida da sua família. Se não há resultados práticos, é porque alguma coisa está falhando. Lares são formados com valores. Quais são os valores da sua casa? Quais são os valores que você coloca em destaque? Se não for aqueles que a Escritura te manda colocar, estão errados. Lar é formado por liderança, ou seja, alguém tem que liderar. Quando há uma dualidade, às vezes esposa, às vezes marido, não tem aquela coisa, pergunta para o seu pai, aí o filho fica sabendo qual que ele pode perguntar e pedir, né? Não, pergunta para sua mãe. Ou seja, ninguém ali tomou nenhuma posição. Lares precisam de liderança. E é o pai chamado para liderar. Lares precisam entender que são lugares de desafios. Ninguém aqui tem a família perfeita, ninguém aqui tem o lar perfeito, ninguém tem aqui a palavra pronta para ensinar, mas aí está o desafio nosso, nessa manhã. Fazer com que a nossa fé se transforme em prática pela palavra e passada para os nossos filhos. Lar se forma como? Com hábitos. Se você não pedir para o Senhor te ajudar a começar a fazer aquilo que precisa fazer, não tem jeito. Essa proteção sua não vai ser intencional. É como se você pensasse que tudo o que você precisa para a sua casa vai vir por osmose ou pelo ensino da Escritura na igreja. Não vai vir. Não funciona assim. A nossa casa deve ter cheiro de vida, cheiro de eleição, cheiro de palavra, cheiro de Jesus. A nossa casa deve ser um lugar onde nós se encontramos com o Senhor de toda a glória todos os dias, todos os momentos. A nossa casa deve ser um lugar saturado da verdade, saturado da presença, onde Deus é honrado, onde a verdade é protegida, onde o caráter é cultivado, onde há uma segurança emocional. Por exemplo, se teu filho tem algum problema com alguma área, senta para ele para conversar, mas não despreze o sentimento dele. Da mesma forma a esposa e da mesma forma o esposo, porque os homens também têm os seus problemas sentimentais e emocionais. E as esposas precisam compreender isso. O homem talvez não fale, mas ele demonstra. Então, dentro da nossa casa deve ser um lugar onde a gente encontra um lugar pronto para ser ajudado. Uma outra coisa que eu quero dizer, irmãos, que a nossa casa, ela precisa ser um portão espiritual para as coisas erradas que têm entrado no mundo. Se você observar aqui no texto bíblico, ele diz assim, ó, verso 8, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Primeira coisa então, verso 8, para que os nossos filhos possam ouvir o que a gente fala, ele primeiro precisa ver o que a gente pratica. Atarás aonde? Como sinal nas tuas mãos. Aqui é ação, aqui é prática. Não adianta mandar, tem que fazer primeiro e mostrar o exemplo. Meu pai tinha uma frase que é uma frase comum nos tempos antigos. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Meu pai falava isso. Não dá para isso, não dá mais para nós, irmãos. A segunda coisa, verso de número 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui, na verdade, a proteção aqui, o sangue do cordeiro, aqui, na verdade, como tem lá em Êxodo, aqui, na verdade, a verdade da Escritura deve estar aquela que protege tudo que entra de fora para dentro. Então a tua casa é como um grande lugar protegido pela palavra. Ela só vai conseguir entrar se for palavra. Se não for palavra, ela é rejeitada. Assim como se você vai passar uma dessas máquinas de banco aí e está com o bolso cheio de moeda,
vai viajar, você é rejeitado até achar aquilo que está impedindo. Não deixe entrar aquilo que o mundo está querendo colocar através da TV, através do celular, através das músicas, através de amigos, amizades, porque estas coisas têm silenciado nós diante da verdade do Senhor. Por isso que as nossas portas devem ser umbrais. Não permitam que nada, mas se entrou, ore ao Senhor para que saia, para que seja tirado, porque está no coração de alguns dentro da nossa casa. E não tem como tirar do coração, porque você quer dar uma ordem, sai agora, em nome de Jesus saia. Não funciona assim. Funciona, por exemplo, por oração, por amor, por temperança. Então, cuidado com aquilo que tem entrado na sua casa. Assim como o Senhor foi com Abraão, ele diz para que sobre ele ensinasse a casa dele, também sobre a nossa vida. Irmãos, nós somos chamados nessa manhã, como pais, a ser obedientes. O pai não salva, mas a obediência do pai abre caminho para a graça. Só que a negligência, ela é inversamente. Ela fecha e ela corrompe as comportas da graça na nossa casa. A negligência da palavra fecha a ação da graça sobre a vida da nossa casa. Quando você, pai, você, mãe, negligencia o ensino da Escritura, você está tirando a possibilidade do seu filho de ouvir da verdade do Senhor. Manter, conseguir colocar em vida, por exemplo, emocional, tudo isso é uma coisa que tem que precisar. Mas em relação ao comportamento, já que você fala, tentar manter, e aí mandar, não vida, tem que a palavra ensina, tem que ter um comportamento, que é real. Isso aqui que ela consegue manter esse hábito como começa para não falar tão pesado, não é uma resposta igual para todo mundo, né? Depende da idade dos seus filhos. Primeiro começa em culto doméstico entre marido e mulher, né? Com o texto bíblico, com a palavra de Deus. A Bíblia tem que estar presente no culto doméstico, ela tem que ser aberta, tem que ser lida. Você pode escolher um texto aleatório ou você pode escolher um livro de devocional. Você pode fazer essa opção. No culto doméstico deve ter uma canção. Deve ter uma canção, um pedacinho de um hino ou um louvor, deve ter uma oração de introdução, para que Deus abençoe aquele culto. Algo simples, que dependendo da criança, você tem 5 minutos para fazer o culto doméstico. Então, você precisa pensar exatamente isso. Mas, basicamente, oração, palavra e louvor. Basicamente. E insistir com isso. Se você não consegue ter todos ao mesmo tempo, faz em separado. Se não consegue, faça, nem que seja somente você, mas precisa ser feito. Precisa ser lembrado todos os dias que o Senhor Jesus é o Rei do nosso coração, da nossa casa, e nós dependemos dele. Lembra que eu falei? Não é só domingo, é de segunda a domingo que o Senhor faz parte. Basicamente é isso. Para a gente poder encerrar, eu quero encerrar aqui dizendo para nós que quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente percebe que Abraão compreendeu. Abraão, mesmo não entendendo tudo o que estava acontecendo no primeiro momento, ele aceitou o desafio. O Senhor diz, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um outro lugar que te mostrarei. E ele saiu, ele compreendeu a sua eleição, ele entendeu que aquilo era geracional, que precisava passar de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e assim sucessivamente. Nós precisamos entender isso. A nossa vida, ela é geração, o ensino da nossa vida, aquilo que aprendemos precisa ser passado para os nossos filhos, não há como. Aqui nós precisamos entender o seguinte, quem é que vai nos ajudar nesse grande desafio? Sozinho não vamos conseguir. Jesus Cristo, Ele transforma tudo o que precisa para que a gente possa fazer o nosso papel. Jesus Cristo, Ele é o guardião perfeito, Jesus Cristo, Ele é o mestre perfeito, Jesus Cristo é o modelo perfeito. Ele guardou perfeitamente a palavra do Pai,
ele ensinou com autoridade divina, ele viveu com justiça, juízo perfeito e a morte de cruz, ele é o herdeiro perfeito da promessa. Mas aqui está uma grande alívio para nós. Por quê? Por causa dessa graça em que Jesus deixa para o nosso coração, ele escolhe cada um dos seus para que nós sejamos capacitados a fazer. Então nós não estamos sozinhos. Nós somos capacitados pelo Senhor de toda a glória. Se você falhou até aqui, se você negligenciou até aqui a guarda, se você delegou o ensino, se você viveu uma fé compartilhada, você precisa entender a seguinte coisa: corra para Jesus nessa manhã. Jesus é o único que pode restaurar a nossa herança perdida. Jesus é o único que pode dar o seu Espírito finalmente para nós sejamos guardiões, mestres e modelos. A eleição, ela não termina conosco, ela flui através de nós. A eleição é poder de Deus sobre a vida da família. Quem vive e guarda o ensino da eleição tem como prioridade 0 na sua casa. Nós somos instrumentos de Deus para que a nossa geração possa encontrar o Salvador. Quando nós praticamos, experimentamos, vivenciamos, os nossos filhos enxergam e amam aquilo que estão vendo em nós, eles vão seguir. Mas isso só é possível em Cristo. Por mais que você tenha sido um pai falho, uma mãe falha, por ser Jesus o guardião, por ser Jesus o mestre, por ser Jesus aquele que tem a palavra da verdade, ele vai ensinar a cada família aqui, a cada pai, a cada mãe. Não desista, não se desespere. Aqueles que estão começando, aquele que tem criança pequena, comece certo. Aqueles que estão com os filhos grandes, ore para que o Senhor de toda a glória tenha misericórdia, mas não desista. Prioridade 0. Afia o coração do teu filho com a verdade do Senhor. Inculca a verdade do Senhor nos umbrais da tua porta. Mostra através das tuas mãos que você é um exemplo vivo de um servo de Deus que crê na eleição. Mas não só crê, vive, expressa e tem a alegria de servir ao Senhor. Esta igreja precisa ser uma igreja que crê, mas uma igreja que mostra que crê. Uma igreja que se alegra em vir à casa do Senhor. Uma igreja que tem a alegria de servir em família. Porque se nós não servirmos em família, não serviremos na igreja. Entendamos isso. Que o Espírito Santo nos ajude ao nosso coração a crer nessa verdade. Mas não somente crer, que essa verdade esteja aparente em tudo que a gente faz. Amém? Deus nos abençoe.